cabeçudão do Ceará. Porque a estrela não mia, porque astronomia. Meu Deus. Tá tudo bem, o café vai ficar mais caro esse ano. O quê? Isso é o Lula. Não tem espaço para isso, Flávia. Não tem. É realmente lamentável, gente. Se fosse o governo Bolsonaro, a esquerda ia estar caindo de pau em cima do governo Bolsonaro. Porque vai pro cantinho do pensamento. O presidente da República, com todo respeito. Isso é indesculpável, não se pode aceitar. E fica o recado, não é elogio chamar de mulher bonita alguém que está num lugar para cumprir um papel profissional. Hoje a PF não conseguiu nenhum documento falando que ele é Bolsonaro. É hora, vamos invadir. Isso não existe até esse momento. Meu Deus do céu! Tô tendo uma miragem. Por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais. Eu juro, assim, eu fico estarrecida, não tem outra palavra. Speechless, né? Porque assim, não é possível. Como que isso desqualifica a mulher? Você pode concordar, pode discordar, pode não gostar do trabalho de Gleice, se é de oposição, tá tudo certo. Mas ela está lá porque o presidente da República acha que Gleice atende aos critérios de articuladora política, de fazer alianças, de conversar com o presidente da Câmara, conversar com o presidente do Senado. Desculpe o meu tom, eu sei, eu fico indignada, Flávia. Mas porque é impossível você não ficar indignada. A gente está em 2025, pelo amor de Deus. Não é possível, não me venha com essa conversa de outra geração. Não tem espaço para isso. Porque ontem foi um constrangimento geral durante a fala da ex-ministra Anísia Trindade, né? Quem estava ali na mesa principal ali, você percebia o constrangimento deles, né? Todo mundo quase que vestindo a carapuça ali, porque claramente você teve um ataque misógino contra a ministra Anísia Trindade. E ela foi alvo de um ataque misógino e que o governo poderia ter pedido, ó, vamos parar com isso, vamos acabar com esses ataques a uma ministra mulher. Em nenhum momento houve esse tipo de fala. Na cerimônia para os novos ministros, a mulher que teve que deixar a cadeira na pasta da saúde queixou-se de misoginia, coisa com a qual Lula não está preocupado, enrolado que está, correndo atrás da popularidade perdida. Ainda que o sentimento predominante em mim seja a satisfação por ter feito parte da equipe de uma campanha sistemática e misógina, ocorreu de desvalorização do meu trabalho, da minha capacidade e da minha idoneidade. O grupo oficial da militância petista, que fala a milhares, comprou nas redes sociais uma briga com um sacerdote católico que fala a milhões, no dia no qual Lula achava que iam dar toda a atenção para o que ele fazia dentro do palácio. É esta a tal desconexão com a realidade. Mexeu com a fé, mexeu com os cristãos. E não importa se é o católico, se é o protestante, não importa se é o católico, se é o evangélico, mas mexeu com Deus, mexeu com a fé, mexeu com todos nós. E nós temos uma força grande que é a força de brigar pela fé. E quando alguém exalta Deus, o capeta ele se enfurece, né? E é isso que está acontecendo com o Frei Gilson. Frei Gilson foi atacado nas redes sociais por ser um frei conservador, defensor de princípios da família, defensor da fé. E ele começou a mexer aí com muita gente que não acredita em Deus. Os que defendem que tem que enfraquecer a igreja, os que defendem que tem que desmoralizar a igreja para defender um outro tipo de agenda. Esse homem está agora nas orações do Rosário, agora na Quaresma, na sexta-feira, ele conseguiu reunir de madrugada, 4 da madrugada, 1 milhão de pessoas no YouTube para rezar, para orar. E depois desse 1 milhão de pessoas, esse homem começou a ser atacado por tudo que foi gente. Olha esse comentário que fizeram aqui, além de outros que chamaram ele de padreco. Como é que o povo acorda 4 horas da manhã para assistir um padreco conservador que defende princípios da família? Isso está ultrapassado.
Olha foi que esse botou aqui, ó. Helder Maldonato. Eu tô colocando só um, porque tem milhares desse tipo aí. Gente que não acredita em Deus. Gente que se contorce quando a fé é defendida. O anticristo não está preocupado com outras coisas. O anticristo só quer fazer com que o mundo creia, que o mundo acredite que Jesus não é Deus. Porque se você acreditar, Bertaldo, que Jesus é Deus, ele vai te dar moralidade, ele vai te dar palavra, ele vai te ensinar o que é o bem e o que é o mal, você está entendendo? Claro. Se você não acreditar que Jesus é Deus, você desconsidera essa palavra, você desconsidera essa Bíblia, e aí pronto, acontece tudo o que você falou. Porque aí o homem entra no poder, desconsidera o que é o bem e o que é o mal, então família não vai ter a mesma significância que tem aqui. Homem e mulher não terá a mesma significância que tem aqui. O mundo não terá a mesma significância que tem aqui. A terra não terá a mesma significância que tem aqui. Mas eu quero que nós entendamos que o ponto-chave é tirar Deus da jogada. 0 no ICMS do arroz, 0 no ICMS do feijão, 0 no ICMS da farinha de mandioca, da farinha de trigo e todos industrializados, como o pãozinho, a bolacha, as massas, 0 no ICMS dos hortifrutis, as frutas, os tubérculos, 0 no ICMS dos ovos. Sabe onde isso está acontecendo? Aqui no estado de São Paulo. E não é de hoje, já vem de muito tempo. A gente sabe onde o calo está apertando. A gente sabe o que tem que fazer para que a comida chegue mais barata no prato. E é por isso que o tempo todo a gente fez o dever de casa. Ajustamos as contas para poder reduzir os impostos. E reduzimos os impostos em cima da cesta básica. O produtor está pagando mais caro para produzir. O índice de preço do produtor subiu. Isso por causa do câmbio, reflexo da falta de um ajuste fiscal. Então é importante não só baixar o imposto de importação, mas fazer o dever de casa para que o consumidor não pague a conta e para que a comida fique mais barata no prato. Bora tomar um cafezinho? Isso aqui é luxo, tá? Luxo. Isso aqui só quem pode. Pode tomar um cafezinho desse aqui hoje? É quem pode. Tá caro. Gente, em menos de 72 horas, o governo foi chamado de misógino e acusado de xenofobia. Se não bastasse só a popularidade caindo, agora ele mete a mão aí nos pés e causa aí um grande alvoroço, principalmente entre aquelas redes de televisões, aqueles jornalistas, aqueles blogueiros que sempre defenderam o governo e agora estão praticamente contra o governo. Onde já se viu você abrir um vídeo, você abrir um jornal e você vê a Andréa Sadi detonando o governo Lula. Ela falou que é inaceitável, é incabível o que ele fez com a Gleisi Hoffmann. Falou que colocou uma mulher bonita lá no cargo lá como ministra. Ele não citou as qualidades, não citou o currículo, não citou a capacidade dela, nem simplesmente falou que colocou uma mulher bonita. A Andréa Sadi e todas as outras ali blogueiras, elas surtaram com isso. Mas aí, temos também a Daniela Lima, que essa semana atrás ela disse que o grande problema do governo se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o grande problema. Não é palavras minhas, é palavra da própria Daniela Lima. Aí quando você vê um blogueiro da Globo, jornalista da Globo, falar que até o momento não tem provas, não tem nada que incrimine, não tem nada que fale assim, ó, Bolsonaro deu ordem pro tal golpe. Aí você fica sem saber o que é que tá acontecendo. Na realidade, todo mundo sabe o que tá acontecendo. A tal narrativa para destruir o homem que não se curvou ao sistema. Bolsonaro, ele entrou na política, bateu de frente com muitos aí e simplesmente ele conseguiu trazer de volta aquilo que o povo sempre gostou, aquele que o povo sempre quis, que é o quê? Que é o espírito patriota, é aquele lance de cantar o hino nacional no primeiro dia do mês na escola, na primeira segunda-feira na escola, é cantar o hino nacional nas cerimônias, é hastear a bandeira, né?
é valorizar Deus, valorizar a pátria, família e a liberdade. E quando se fala de liberdade, está se falando de liberdade de expressão também. Ele bateu nesses 4 pilares aí e deu certo. Ele conseguiu ter o apoio da população brasileira. Agora, nós temos um governo que já está no seu 3º mandato, não seguido, mas já está no seu 3º mandato, e o Lula 1 e o Lula 2, vamos dizer assim, que foi menos pior do que o 3º. O 3º está perdido, o Lula 3 está perdido, está desfocado, está desacreditado, não está tendo capacidade de articular um governo para corrigir o que está acontecendo no Brasil, não está conseguindo segurar o preço dos alimentos, o preço dos combustíveis, não está conseguindo fazer alianças com outros partidos para poder melhorar a situação financeira e segurar a inflação do Brasil. É um governo que está perdido, está atirando para todo lado e a bala está ricocheteando nele mesmo, né? Chamou um político lá do Ceará de cabeção, falou que está comendo ovo de galinha, de pata, de ema, e se brincar ele vai comer o ovo de jabuti. Ele falou isso, que ia comer ovo de galinha, de pata, de ema, e se brincar o de jabuti também, no momento em que o povo está pagando mais de 30 conto para comprar a cartela de ovos com 30 ovos. É um governo que o próprio jornalista falou. É um presidente que está enclausurado dentro do Palácio do Alvorada, cuidando de jabuti, plantando jabuticabeira, plantando plantando isso, fazendo cascata de água, brincando com a Janja para lá e para cá. Enquanto fora do Palácio do Alvorada o povo está sem saber o que vai comer à noite, o que vai almoçar meio-dia, se vai poder tomar um café, porque o café está um horror. É um governo que tá além do seu povo. Ele está na frente do povo e esqueceu que o povo ficou para trás e não caminhou junto com ele. Nós temos aí, nós vimos notícias de que a primeira-dama Janja, ela cancelou a viagem dela agora para o exterior, porque para evitar mais confusões aí, né? Para evitar mais matérias aí falando dos super gastos que ela está tendo. É uma primeira-dama que, querendo ou não, ela é a segunda parte do governo, que ela é o rosto do governo, a segunda face do rosto do governo, e é uma pessoa que não está juntando. Quando você compara Lula com Bolsonaro, você consegue ver de um lado e do outro a diferença ampla. E quando você compara Michele com Janja, aí você apela de verdade. Porque fica incomparável, não tem nem como comparar. Não é pegando no pé da própria Janja, mas é que a Janja ela não conseguiu desenvolver ainda dentro do governo. Ela não conseguiu desenvolver também uma afinidade com a população brasileira. Vocês viram que no último evento agora, não é a primeira vez. Vocês já viram vários vídeos aí, o fotógrafo do Lula encenando a foto, ensinando como é que era para ele gesticular, para ele passar, para ele fazer aquela foto ali. E agora, lá nós tivemos aí aquele momento em que todo mundo viu o ensaio. Era uma fábrica, né? Um negócio assim. É uma fábrica, todo mundo ensaiando Lula, que quando ele entrasse, era para todo mundo gritar. Então a gente vê que são coisas ensaiadas, gente. Não são coisas naturais, sabe? Não é espontaneidade do povo. Pega o Bolsonaro e coloca ele para descer ali a rodoviária do plano piloto. É escada rolante. Não, escada rolante, não sei se está funcionando hoje, mas não estava funcionando, né? Cada vez, quem sabe, funcionou algum dia aquele negócio. Mas bota ele para descer na escada ali, que você vai ver a repercussão que vai dar. O homem vai ter que ser escoltado. Por quê? Porque onde ele vai, ele consegue arrastar a multidão. Por que ele consegue arrastar a multidão? Porque ele conseguiu manter uma afinidade com o povo. Entendeu? Manter um diálogo com o povo.
Aí o tiro no pé que a esquerda deu. Eles agora fizeram, não tá dando certo, então nós vamos pegar e vamos fazer outro jeito aqui de lançar uma nuvem, uma cortina de fumaça. E vão atacar um cara que tava rezando na madrugada, com mais de 1 milhão de pessoas que tava na live, simplesmente com comentários pejorativos contra o Frei. Foi um dos piores tiros no pé que a esquerda deu. Por quê? Porque o Frei estava rezando, estava pregando a palavra de Deus, estava falando realidades ali, né, dentro da Bíblia, e simplesmente foi atacado por uma classe da esquerda que não gostou do que ele estava fazendo, ou menosprezou o que ele estava fazendo, e simplesmente um deles chega até a dizer que não sabe o que o povo está fazendo. Mais de 1 milhão de pessoas vendo aquele padreco ali na madrugada rezando. Ministros como o ex-ministro Tarcísio, próprio Bolsonaro, ministros de Lula também saíram em defesa do Frei. Aí você consegue ver o desgoverno que está acontecendo. Eles não conseguem se articular, eles não conseguem se combinar para poder trabalhar entre si, para trazer um proveito pro país, pro Brasil. E saem atirando para tudo que é lado. Né? Sai atirando para tudo que é lado. O Alckmin vai fazer um discurso e começa a soltar piada, né? Porque esteve não sei o que, porque o astronomia. Piada sem graça ainda. E detalhe, Alckmin é aquele que disse que não apoiaria aquele que voltaria ao lugar do crime, à cena do crime. Foi o Alckmin que falou isso. E hoje ele tá lá lambendo as botas daquele lá que ele falou contra. Aí a gente fica sem saber, né? A gente fica sem saber se acredita ou não acredita. Porque na realidade, o povo, ele tá agonizando, querendo passar por esses 4 anos logo, que chegue logo 2026, porque tá na cara que Bolsonaro vai dar uma lavada. Você sabe o que é uma lavada, assim, tirar, assim, de 30% a 70% em 2026? Eu acredito nisso. Eu acredito que o Bolsonaro vai voltar. Eu acredito que ele vai ganhar de lavada essas eleições aí, porque do jeito que tá, se colocar qualquer pessoa para disputar agora vai ganhar. Por quê? Porque esse governo tá ridículo, tá horrível, A maioria daqueles que votaram, daqueles que fizeram um L, estão descontentes, estão enraivados e não querem novamente o sofrimento que estão passando. Por isso que eu digo que colocar qualquer um lá vai derrubar esse governo. Vai derrubar esse governo nas urnas, lá na eleição de 2026. Agora você imagina o Bolsonaro chegando em 2026. Aí já não é qualquer um, aí é o cara. É o nome que fez o sistema abalar, é o nome que fez o PT tremer na base. O PT viu, caraca, agora apareceu alguém de frente aí que pode bater com a gente mesmo. Um cara que não se curvou, um cara que quase morreu, né? Um cara que foi presidente do Brasil em 4 anos com uma guerra, uma pandemia, uma crise humanitária, com vários problemas na política e conseguiu sair nesses 4 anos aí de cabeça erguida, com o Brasil aí com superávit, com um agro fortíssimo, né? E detalhe, vocês viram aí o rapaz da agricultura falando que teme essa aproximação do governo agora com o MST. Na realidade, o MST praticamente que ele sempre esteve perto do PT, sempre esteve perto do PT, porque querendo ou não ele é de esquerda também. E o representante lá, o ministro do Agro, a Fávaro, se não me engano, ele disse que teme a aproximação do governo com o MST, com esses lances aí. Sabe por quê? O MST, gente, é um dos grandes inimigos do agro. É um dos grandes inimigos do agro. E o Brasil, em sua maioria, o forte do Brasil é o agronegócio. O agronegócio sustenta milhões de pessoas. O agronegócio no Brasil, ele
ele pavimenta, sabe, uma estrada de sucesso no Brasil. E muita gente tem raiva e quer botar a mão em cima disso, quer fazer o agro penar. Por quê? Porque sabe que o agro é uma força surreal aqui no Brasil. Nós somos gigantes em exportação. Nós exportamos laranja, nós exportamos café, nós exportamos carne, nós exportamos muita coisa. É igual aquele economista falou, não se entende por que tanto problema com o preço dos alimentos. Por que importar se a gente soma, se a gente é um dos maiores exportadores, se nós temos a matéria? Por que exportar para lá se nós temos a matéria? Porque somente importar essas coisas de lá, se a gente manda para lá, depois compra de volta, para quê? Né? Sendo que o nosso preço dos alimentos aí estão um absurdo, o café está um absurdo, tá tudo um absurdo, tudo caro. Mas aí a gente vê um governo aí sendo atacado por uma ex-ministra da Saúde que falou que recebeu uma campanha contra ela sistemática e misógina, desvalorizando o trabalho dela, desvalorizando a pessoa dela. Aí em seguida, na mesma reunião, o próprio governo, o presidente, e ela falou isso na frente, tá? Ele tava lá na mesa lá. Ela falou isso, a ex-ministra, ela falou isso olhando na cara de todos. Ela lavou a alma dela. Ela nunca vai sentir pena e nem remorso de não ter se defendido, porque ela se defendeu. Ela falou na frente de todo mundo, na TV Gov, ao vivo, para o mundo todo ver, no YouTube, ao vivo, para todo o governo, todos os ministros, todos os governadores, todos os deputados, para todo mundo ver. Ela falou que sofreu uma campanha sistemática, misógina, deteriorando o trabalho dela e a pessoa dela. Cara, ela lavou a alma dela. E ele tava lá ouvindo, Lula tava lá, o novo ministro da Saúde tava lá, que ia ser empossado, o ministro das Relações Internacionais e tal, tudo tava lá. Ela falou isso na cara dele. Aí na mesma reunião, o que acontece? Na mesma reunião, aí o Lula abre a boca e vai dizer que colocou uma mulher bonita lá como ministro, que vai resolver agora a situação. Aí eu te pergunto, o que tem a ver os adjetivos de mulher bonita para resolver a situação? Não era melhor ter citado que uma ex-deputada é uma deputada, foi ministra disso, tem cargo disso, formada nisso, formada naquilo, tem competência? Não era isso que ele deveria falar? Mas não, ele pegou a mulher bonita. E isso fez um burburinho gigantesco em todos os jornais, todas as blogueiras de campanha, aquelas feministas ficaram loucas com a fala do Lula. É isso. Esse é o nosso comentário de hoje. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem mais de 1 ano e meio ainda pra frente aí. Bora ver o que vai acontecer, né? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida. Deus nos guarde, nos livre de todo mal. E que juntos nós possamos crescer e ser aí uma nação próspera, livre e feliz, com Deus sempre na frente.